Olá, eu sou Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer como usar o teste da derivada segunda para obter máximos e mínimos de uma função. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá, ó. E como de costume, se essas aulas estão te ajudando, ajude o canal, deixa seu like. Se não é inscrita ainda, se inscreva, beleza? Agora vamos para o teste da derivada segunda. Você viu no vídeo anterior no que consiste o teste, né? Em detalhes. Agora eu vou te explicar aqui, ó, rapidinho, relembrando qual é a ideia do teste. Você vai trabalhar com uma função e você vai buscar os pontos críticos da função onde a derivada primeira vale zero. São pontos críticos especiais, onde a derivada primeira vale zero. Então, se você tem um ponto crítico onde a derivada primeira vale zero, a reta tangente à curva naquele ponto, ela é paralela ao eixo x, é uma reta horizontal. Beleza? Então você tem a reta tangente assim, indicando que a derivada primeira vale zero. Daí você pega o próprio ponto e testa na derivada segunda, porque daí você vê o sinal da derivada segunda. Se o sinal for positivo, quer dizer o quê? Que o gráfico tem a boca para cima. E se a boca está para cima, ali naquele ponto, você tem um ponto de mínimo local. Você testa na derivada segunda o ponto e se der negativa a derivada segunda, quer dizer o quê? Que o gráfico naquele ponto tem o quê? Uma boca voltada para baixo. E se a boca é para baixo, então você tem um ponto do quê? Um ponto de máximo local. Essa é a ideia básica desse teste e é isso que a gente vai fazer agora para uma função, uma velha conhecida nossa que a gente já esboçou o gráfico dela e trabalhou o teste da derivada primeira para essa função. Só que você vai perceber que usar o teste da derivada segunda, nesse caso aqui, é bem mais prático, é mais rápido. Você faz menos contas, o teste é muito rápido. Agora vamos lá então. Vamos, para começar, buscar a derivada primeira e segunda. Então, derivando essa função, a derivada primeira, ó, o 3 desce, subtrai 1. Vai dar 3x². O 2 desce, subtrai 1. O 2 desceu, multiplicou, 12x. E aqui ficou x elevado à primeira. Derivada de 9x é 9. Tá ali. E derivada de 10 é 0. Sumiu. Agora pegamos aqui a derivada segunda. Vamos lá? O 2 desce, vai ficar 6x. E aqui subtrai 1. Derivada de menos 12x dá menos 12. E derivada de 9 é 0. Então você tem derivada primeira e derivada segunda. Agora você vai buscar o quê? Pontos críticos onde a derivada primeira vale zero. Esse tipo de ponto crítico. Daí nós fazemos então aqui essa função igual a zero, dá essa equação, dividir por 3, cheguei nisso. Aí usamos a velha formulinha, né, conhecida que nós temos aqui para resolver a equação de segundo grau. O discriminante, o delta, b² menos 4ac, joguei aqui os valores, fiz a continha aqui, o discriminante vai dar 4. Daí eu jogo na formulinha, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Joguei aqui o delta, valendo 4, joguei o a, o b e o c ali, fiz as continhas, e nós obtemos, fazendo a continha, x igual a 1 e x igual a 3. Agora eu quero saber, nesses pontos críticos, se eu tenho ponto de máximo, mínimo, ou se ainda não tiro uma conclusão aqui de cara. O que eu tenho nesses pontos? Então aqui é a nossa dúvida. O que vai acontecer? Agora, lembra do teste da derivada primeira? O que a gente fazia aqui? A gente pegava pontos vizinhos aos pontos críticos 1 e 3, pegava pontos vizinhos e jogava na derivada primeira para descobrir se dava positivo ou negativo, se a função era crescente, decrescente e assim por diante. E olhando se era crescente, decrescente, depois crescente, assim vai, você ia descobrindo pontos de máximo e mínimo, ok? Só que agora a gente não pega pontos vizinhos, a gente vai direto nos pontos de maneira mais rápida. São menos pontos para teste. Você joga o próprio ponto crítico na derivada segunda. Então eu vou pegar o x valendo 1 e vou jogar aqui, ó. Então vai ficar o seguinte, ó. Derivada segunda calculada no 1 vai ser 6 vezes 1 menos 12. 6 vezes 1, 6 menos 12 vai dar menos 6. Você falou, opa, Giacomo, a derivada segunda aqui deu negativa. Se deu negativa, você sabe o quê? Que a boca ali está o quê? Voltada para baixo, derivada segunda dando a concavidade do gráfico. Olha só, a boca está para baixo. E você sabe que a derivada primeira aqui, ó, ela é zero. Então você tem uma reta tangente aqui, ó, paralela ao eixo x. Então você bate o olho e você fala, olha, esse ponto só pode ser o quê?
ponto de máximo local. Então aqui você tem um ponto de máximo local. Você faz a mesma coisa para o outro ponto crítico, para o 3. Joga na derivada segunda, olha lá, vamos jogar o 3 aqui na derivada segunda, vai ficar o quê? 6 vezes 3 menos 12, 6 vezes 3, 18, menos 12, vai dar 6. Daí você fala, opa, a derivada segunda positiva, legal. Se ela é positiva, quer dizer que a boca está voltada para onde? Para cima. Então você tem aqui, ó, a derivada segunda indicando uma concavidade voltada para cima. E você sabe aqui também que a derivada primeira é zero. Então esse tipo de ponto é necessariamente o quê? Um ponto de mínimo local. Aí você tem, então, os pontos de máximos e mínimo. Mínimo local. Viu como é rápido? Agora vamos também já aproveitar e esboçar o gráfico dessa função. Então, calculando os valores de máximo local e o valor de mínimo local na função original. Você pega o 1 e o 13 e joga aqui na função original. Já joguei o 1, fiz a continha para você e dá 14. Então aqui o 14 no 1, que é um máximo local, então aqui o 14 é um valor máximo local. Valor máximo local que a função assume. E aqui o x valendo 3, um ponto de mínimo local, fazendo as continhas na função original, vai dar 10. Então aqui você tem o quê? Um valor mínimo local. Mínimo local. Beleza? Agora vamos esboçar o gráfico. Eu aproveito para esboçar o gráfico, ó, já peguei esses dois pontos, ó, 1, 14, 3, 10. Eu aproveito também e jogo zero aqui, porque é muito fácil fazer a conta com zero. Assim eu tenho mais um ponto rápido para esboçar o gráfico. Jogo zero aqui, tudo cancela e vai dar 10. Então aqui ela passa também no 0 e 10. Então é uma função que tem essa característica, ó, máximo ali no 1, mínimo no 3. Então ela vem aqui, atinge o máximo no 1, vem, atinge o mínimo no 3 e sobe. Esse é o gráfico. Gostou? Agora vamos treinar esse teste para duas funções especiais na próxima aula. Eu vou fazer 2 vídeos especiais com 2 funções, uma função de quarto grau, quinto grau, usar o teste da derivada segunda, e numa delas vai ser necessário usar inclusive o teste da derivada primeira, e você vai ver por quê. Então eu te aguardo para as próximas aulas, para os próximos 2 vídeos, que vai ser muito legal. Fechou? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!